Vocês conseguem ver a tela aí também? Sim. Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Primeira coisa é sempre dizer que a escola sabatina é o máximo, né? Ela continua sendo o máximo, ela é o lugar e o local onde a gente se alimenta e sai farto, sai preenchido, sai abastecido. E eu fico pensando, eu tenho alguns colegas no pronto-socorro que estão tendo, eu vi ali a Ellen falando da pessoa conhecida ali, eu tenho colegas meus tendo síndrome do pânico, sabe? São pessoas que não têm ao que recorrer, não têm a mesma felicidade que nós temos de poder confiar num Deus que ouve e que conforta, né? Então, é uma bênção a gente poder ter esse momento aqui, juntos, de amigos que se conhecem, que se gostam e se apoiam. Isso não tem preço, gente. Isso não tem preço. E que dão uma força espiritual grande também, além de estarmos todos ao redor de um objetivo comum, que é conhecer mais a palavra de Deus. Então, é um privilégio grande que a gente tem realmente. Então, a gente está naquele trimestre, eu diria naquele trimestre light, aquele trimestre gostoso, né? Um trimestre, assim, de estudo prático. Nossa, como tá gostoso! Não é pesado, é divertido, é super bom, o assunto é bom. Então, o nosso tema hoje aí, como vocês já devem talvez ter acompanhado no primeiro momento lá no Viva 7, para quem acompanhou, para quem não acompanhou, vamos acompanhar agora. Nós já estudamos algumas coisas sobre a origem divina da Bíblia, como ela foi produzida, sob a ação do Espírito Santo em cima da mente dos homens, né? Enfim. E nessa semana, a gente chegou a um ponto muito interessante, assim, bem a calhar, bem importante, que é o quê? Avaliar o valor que Jesus e os apóstolos deram à Bíblia. Lembrando que a Bíblia de Jesus e dos apóstolos era o quê? Só o Velho Testamento. Então, para aqueles evangélicos, para aquelas pessoas que dizem que o Velho Testamento não tem valor, é bom eles lembrarem que a Bíblia de Jesus era o Velho Testamento. O Novo Testamento não tinha sido produzido ainda, né? E Jesus não só conhecia muito bem o Velho Testamento todo, foi ensinado pela sua mãe, porque não fez parte da educação formal rabínica, ele foi ensinado pela sua mãe e teve o seu interesse pessoal pelas Escrituras, como sabia usá-las no momento certo, com a pessoa certa, com a palavra certa. Essa é uma habilidade que todo cristão tem que desenvolver, que nós vamos ser chamados a fazer o que Jesus fez em algum momento. Confortar, alegrar, exortar, orientar, às vezes repreender, né? Enfim, nós vamos ter que fazer o trabalho que Jesus fez e da maneira como ele fez, usando a Bíblia de uma maneira coerente e bem, vamos dizer assim, acertada. Então, é importante saber como foi que ele lidou com a Escritura e como seus seguidores diretos, os cristãos do primeiro século, lidaram com as Escrituras. Lembrando de novo, as Escrituras para eles eram o Velho Testamento. Então, nós vamos ao nosso estudo. Eu amo essa frase, ela está em quase todos os estudos que eu faço. O meu pequeno grupo já viu esse slide milhões de vezes, né? A Bíblia não é um livro, é a Bíblia porque só existe ela, não existe nada igual, não existe uma obra igual, não existe um livro com a capacidade de transformação que ela tem. Então, estudar a Bíblia é estudar transcendência, é estudar coisa muito elevada, é abrir a possibilidade de Deus falar com você e você mudar de rumo. É isso que é estudar a Bíblia, né? E o que fica de pergunta é o seguinte: diante do quadro moderno da religião cristã, em que muitas coisas estão mudando, né? Já não são mais como antigamente, a gente se pergunta: será que a Bíblia ainda é o que deveria ter sempre sido, que é a visão de Deus a respeito do ser humano, os planos que ele tem para o ser humano?
o plano que ele fez de resgate da raça humana? Ou será que ela acabou se tornando a visão do homem a respeito de Deus? Porque existem tantas maneiras diferentes, esdrúxulas, ridículas das pessoas interpretarem a Bíblia, que a gente fica pensando se ela não terá deixado de ser a visão de Deus a respeito da raça humana para ter sido agora a visão do homem, que o homem tem de Deus. E aí eu queria colocar aqui alguns pontos, antes da gente entrar propriamente no assunto, que é o seguinte: como é que está a religião moderna hoje? Estou falando da religião cristã, tá? O nosso assunto, então, é religião cristã. Como é que está a religião cristã hoje? Eu andei dando umas buscas, lendo uns comentários, aí, inclusive o comentário proposto para a lição mesmo, aquele livreto, né? E eu encontrei algumas coisas, alguns comportamentos do cristianismo moderno, lamentáveis, a gente tem que dizer, porque pegam a Bíblia e colocam na forminha que eles querem. O ser humano não se submete mais à Bíblia, eles submetem a Bíblia a eles. E aí tudo pode acontecer, gente, tudo pode acontecer. Eu selecionei algumas das linhas filosóficas e da teologia moderna, né? Inclusive da teologia neo-ortodoxa. Olha só, a teologia neo-ortodoxa, ortodoxa é aquela que pretende fazer a coisa certa. Neo, a nova maneira de fazer a coisa certa. Então, olha só as linhagens. O cristianismo moderno relativiza a Bíblia. E o que é isso? Diz assim, no século XXI, agora, cada um tem o direito de interpretar a Bíblia do jeito como lhe convém, como é melhor para a vida dele, como ele entende. Então, você vai ver, por exemplo, os gays interpretando a Bíblia ao modo deles, os nazistas interpretando ao modo deles, os extremistas ao jeito deles, os moderninhos do jeito deles, mas cada vez menos você vê pessoas submissas à Bíblia como palavra de Deus, como regra de fé e prática. Então, relativizar é uma tendência do cristianismo pós-moderno. A outra tendência é demitologizar ou desmitologizar. O que é isso? Tudo que na Bíblia estiver por conta do sobrenatural deve ser entendido de uma maneira espiritualizada. Por exemplo, quando Jesus curou o cego, ele curou a sua cegueira espiritual, ele fez ele enxergar as coisas que ele ainda não enxergava. Vê que absurdo? Quando ele fez alguém andar, porque a pessoa não conseguia sair do lugar, estava com a vida emperrada, a vida travada, então ele fez a pessoa deslanchar. Olha, entende? Ou seja, Jesus não fez milagre coisa nenhuma. Ele não fez enxergar, ele não fez andar, ele não ressuscitou. Jesus não é Deus. Então, tudo que estiver ligado ao mito, ao milagre, ao sobrenatural, umas linhagens cristãs rejeitam. A outra tendência é acomodar. Então, eu acomodo uma doutrina ao meu modo de pensar. Isso pode ser acomodar a cultura, acomodar a tradição, acomodar a um grupo religioso, porque vocês sabem que igreja hoje é empresa, vai lá e abre uma empresa, né? Não é como no passado, que cristãos se reuniam, cristãos que tinham descoberto determinadas verdades, ou que tinham entrado em jejum e oração, e tinham se achado pontos em comum, então se reuniam, passavam a se reunir juntos, mais tarde arrumavam um nome. Assim foram o início das igrejas cristãs tradicionais, aquelas que têm raiz. Agora, abrir uma igreja e ir lá e registrar um nome. Então, acomodar é a coisa mais fácil de você ver. Acomodar a doutrina da imortalidade da alma, acomodar como eu entendo o dízimo, acomodar
como eu entendo o céu e o inferno, acomodar, né? Para poder entrar na minha não é na de Deus, na minha concepção de fé. Qual é a outra tendência? Racionalizar. Bom, os intelectuais, se tiver alguém querendo falar, dá um alôzinho, porque eu não estou sabendo quem está querendo. Dá um alô aí, quem é? Racionalizar. Oi? Eu. Não, posso falar? Claro, claro. Não, eu só queria fazer um comentário em cima disso que você tá dizendo. Uma situação real que eu passei uma vez. Eu estava hospedado na casa do sogro do Danilo, lá em Dallas, e ele me disse o seguinte: pai, amanhã cedo, e isso era no sábado à noite, né? Amanhã é domingo, é dia deles fazerem o culto deles. E então, o senhor, se não quiser, fica no quarto lá, tal, né? Eles são espíritas, né? Eles eram espíritas, né? O primeiro sogro dele. E eu falei, mas e daí? O que é? Pô, vai bater bumbo? Que diabo que é? O que vai acontecer, né? Aí na sala. Senão eu vou embora, pô, me dá a chave do carro que eu zarpo fora daqui, né? Vou ficar aqui não. Ele falou, não, eles vão ler a Bíblia é a mesma que a gente lê. Só que depois, eles pegam um manual de interpretação, eu acho que escrito por Chico Xavier, e então eles leem um capítulo e lá tem a interpretação daquilo que eles leram. Então é exatamente isso que você está falando, né? Cada um interpreta do seu jeito, do jeito que quer, né? Mas é a Bíblia que está ali, né? É a Bíblia que está ali. Nós entendemos isso desse jeito e vamos seguir por aí. Sim. E se a pessoa que pretende interpretar qualquer coisa da Bíblia não for guiada pelo Espírito Santo, nossa, vai abrir para tudo quanto é possibilidade de interpretação, né? Das mais assim eloquentes, nossa, é verdade, até as mais ridículas impossíveis. Mas então, posso fazer um comentário também, Joseli? Claro, claro. Algumas semanas atrás, eu estava num sítio, num rancho, fui dar uma espairecida, e aí no quarto que eu estava tinha lá uma estante com vários livros, e um dos livros, em especial, um dos livros ali me chamou a atenção. O livro, estava escrito lá, o livro, na capa dele, Os 10 Mandamentos. Falei, opa, vou dar uma lida nesse livro, né? E aí eu fiquei ali durante uns 5 dias, e eu sempre lendo aquele livro. Mas o livro, ele traz os 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos numa visão de uma outra igreja que a gente conhece. E aí eu comecei a ler aquilo, eu sinceramente fiquei chocado, né? Tudo o que estava escrito e a maneira como se interpretava os 10 mandamentos, né? A maneira como se interpretava. E no final, a mensagem que o livro deixava era que nós não deveríamos crer na Bíblia, mas sim crer na igreja. A igreja que dizia qual era a regra. A Bíblia era um livro, mas a crença mesmo deveria se basear nos estatutos, nos decretos estabelecidos pela igreja. Eu fiquei horrorizado. Gente do céu, já pensou isso? Ele ficou deprimido. Nossa, se fosse pelo menos velado, né? Assim, falado a uma boca pequena, mas falar claramente, olha, é o que o homem disser e não o que a Bíblia disser. Nossa, mãe, é fria. Deixa eu só falar mais uma aqui, depois você segue. E para complementar o que você está dizendo, isso é tão real da falta do Espírito Santo no estudo da Bíblia. Isso já deve estar fazendo, sei lá, talvez uns 2 anos, eu estava vendo uma reportagem de um grupo nos Estados Unidos e o pessoal, em função do uso da maconha, e o pessoal se reunia, abria a Bíblia, lia o livro de Gênesis, onde diz lá, fazei uso de toda
de toda a erva do campo, né? Coisa, né? Tem o texto lá que fala assim, e ele se referindo a isso como quem dizer, olha, está escrito aqui, nós podemos usar, Deus está mandando, né? Então é exatamente isso, exatamente isso. Que loucura. A José falou que hoje para abrir o pessoal cria um nome, abre a igreja, passa a oferta lá de hora em hora, porque muitos têm um interesse, e se esquece, eu vou colocar aqui, desses, o quarto e o terceiro último verso da Bíblia, né? Então é muito sério, né? A gente dá a nossa interpretação, né? A Bíblia está ali, nós temos que entender o que ela quer dizer para nós, e não o ser humano, cada um encontrar o que quer, o que lhe interessa nas palavras que estão ali. Deixar que ela mesma se interprete, né? Porque essa é a maneira adventista de interpretar, que a própria Bíblia responda às suas questões. E aquelas que ela responde, ok. E aquela que ela não responde, não ficará com resposta, porque não foi dada. E não tem que se aventurar a dar, porque não tem resposta. Então, aquela coisa, as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, e as que não são pertencem ao Senhor, e nós temos que crer nisso, e aí entra a fé, sem a qual é impossível agradar a Deus. Mas ali, terminando a lista das tendências do cristianismo pós-moderno, racionalizar, que eu não falei, que seria o seguinte: tudo que está na razão. Se a ciência explicar o que está na Bíblia, a gente aceita. Se a ciência não explicar, não será aceito. Então, só se aceita aquilo que a ciência explica. E a última maneira é a rejeitar o caráter normativo. O que é normativo? Normativo vem de norma, vem de lei, vem de regra. A gente entende, como adventistas do sétimo dia, que o que a Bíblia diz é lei. É lei, da maneira como ela está dizendo. E ela tem caráter normativo, ou seja, ela estabelece um padrão pelo qual as pessoas serão julgadas. É isso que crê o adventismo. No entanto, não são poucas as tendências religiosas que dizem que a Bíblia é um livro espiritual muito bom, maravilhoso, e de meditação e de conforto, mas normativo, não. Sobre o que vamos fazer ou deixar de fazer, aí depende do meu conceito, da minha visão de religião. Então, essas são 5 tendências, assim, bastante frequentes, né? Que eu consegui reunir, mais frequentes no cristianismo pós-moderno. Então, agora, estou tentando passar aqui, vamos ver se eu consigo. Vamos, então, entrar propriamente na nossa lição. Você deve estar aí com a sua lição ou com a sua Bíblia. Eu trouxe essa figura aqui para lembrar para vocês de que a Bíblia que Jesus dispunha era a Septuaginta, tá? Aquela versão feita pelos 70 sábios judeus, né? Traduzida do hebraico para o grego, né? Era essa versão que Jesus tinha, que Jesus lia, que os discípulos e os apóstolos também tinham, e ela era composta de 3 partes. A lei de Moisés, que são os 5 livros primeiros, a lei de Moisés, o Pentateuco, os profetas, que são toda a sequência de livros proféticos do Velho Testamento, e os salmos, que aqui também, às vezes, são chamados de os escritos, porque envolvem toda a parte poética, tá? Salmos, provérbios, eclesiásticos, cantares, enfim. Toda aquela parte poética, de cânticos e poesias, ou ele é definido como os salmos ou como os escritos. Então, essas 3 partes formavam a Bíblia que Jesus tinha e os apóstolos tinham. E eles a tinham em grande conta. Como eu falei para vocês, todo bom judeu era ensinado desde pequenininho a decorar várias partes das escrituras e conhecê-las muito bem. E então vamos entrar na primeira grande questão aqui. Jesus usou a Bíblia? Jesus conhecia? Como foi que ele usou? E quando foi que ele usou? A Glorinha lá que me acompanhou no estudo da lição, ela impôs um ritmo muito bom na lição e ela fez umas perguntas bem legais que guiaram o estudo. E ela perguntou mesmo: bom, agora eu vim, sou Jesus, vou começar a igreja cristã.
joga tudo fora que ficou para antes. Será que foi isso? Não foi isso, né? Se você lembrar, logo depois que Jesus foi batizado, que ele acabou de ouvir de Deus, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, ouçam o que ele vai dizer. Acabou de passar esse episódio, Jesus foi para o deserto para fazer um tempo de preparo espiritual para o seu ministério. Ficou lá 40 dias, todo mundo sabe disso, da história pererê. Bom, estando suscetível, frágil, física e talvez emocionalmente, só, né? Mas talvez forte espiritualmente como nunca, né? Porque passou esse tempo de comunhão com Deus. Aí aparece Satanás para começar a batalha no ringue do planeta Terra, né? Vamos começar atrapalhando o homem agora, já bem no começo. E aí, então, ele vem com uma conversinha mole, né? Como ele vem para mim e para você. E é bom a gente olhar como Jesus reagiu a isso. Então, vem Satanás, se apresenta como um anjo e diz assim, sabe, você que está aí sozinho, faminto, você manda que essas pedras se transformem em pães, ou seja, satisfaça seu apetite. E Satanás colocou uma tentação na direção de Jesus satisfazer o apetite dele. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui para o... Aqui são as respostas. O slide está mostrando que Jesus respondeu as 3 vezes como está escrito, mas eu vou entrar na primeira tentação, né? Satanás, então, diz assim para ele, sabe o quê? Comer é uma necessidade legítima, cara. Não é um pecado que você está pretendendo. Transforma aí essas pedras em pães e satisfaça seu apetite. Aqui, no caso, era comida, pão. Mas Satanás fala assim, satisfaça seu apetite. Satisfaça a sua necessidade legítima. Né? Isso não é pecado, satisfazer uma necessidade legítima. Levando Jesus a exercer poder em benefício próprio. Né? E o legal é o seguinte, Jesus nem para conversar com ele. Olha, como você sabe, eu fui declarado filho de Deus, você viu lá no Rio Jordão. Então, o que eu acho sobre isso, o que eu acho sobre aquilo, ele nem fez isso. Ele já tascou logo assim, ó, está escrito. Ele nem deu mole, ele nem deu corda para Satanás. Nem só de pão o homem vive, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele citou um verso da lei de Moisés, que está em Deuteronômio 8:3, está aí na telinha para você ver. Então, para todos aqueles irmãos nossos que se enganam terrivelmente, dizendo que Jesus jogou no lixo o Velho Testamento, para enfrentar o diabo, Jesus usou 3 passagens de Deuteronômio, um livro da lei de Moisés. Arrepiada para os evangélicos de hoje, né? Só de ouvir falar em lei de Moisés, os evangélicos de hoje se arrepiam. Era bom eles lerem sobre a tentação de Jesus e ver com que palavras Jesus respondeu o diabo. Ele respondeu com uma frase da lei de Moisés, de Deuteronômio 8:3. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Não é de um pedaço da palavra, de uma frase que disse o Senhor, é de toda a palavra que Deus diz. Bom, então a primeira tentação foi com relação ao apetite. A segunda, vamos ver como foi a estratégia da segunda tentação. Mais uma vez, Satanás ainda está tentando se disfarçar e dizendo assim, viu, você, se você é filho de Deus mesmo, você pode se jogar daqui para baixo, porque a Bíblia diz, presta atenção, gente, porque a Bíblia diz, a palavra do seu pai diz, isso está nos Salmos, que aos seus anjos ele vai dar ordens a seu respeito para te guardarem quando você estiver em aflição ou em perigo. Olha o diabo citando os Salmos. E tá assim de cristão, ó, a serviço do diabo, citando a palavra de Deus com uma interpretação errada. Qual que era o problema com essa tentação? Satanás estava levando Jesus a provocar Deus. Então, como eu disse lá na lição hoje de manhã, sabe aquele cristão que diz assim, eu determino? Vocês já viram cristãos evangélicos assim? Porque eu determino, você determina coisa alguma, irmão. Quem determina é Deus. Entendeu? Eu fico impressionada
de ver cristãos evangélicos dizerem assim, não sei se você já ouviu isso, eu ouvi de uma amiga minha, ela é muito amiga, eu amo essa pessoa, ela é uma cristã sincera, eu tenho orado por ela, mas um dia eu estava numa aflição grande, foi quando a gente recebeu a notícia de que meu sobrinho era autista, e autismo é um diagnóstico definitivo, nós estávamos bem angustiados em casa, e aí ela falou assim para mim, sabe o que é, Joseli? Imprensa Deus na parede. Eu falei, o que é? Como é que é? Imprensa, pede, insiste, determina, porque ele te deu. Até que ele te conceda. Eu falei, quase que eu falei o nome dela aqui agora. Eu falei, amiga, tu não tá entendendo? Eu tô falando com o Deus Altíssimo. Eu não determino coisa alguma a ele. Eu peço como filha e espero ouvir a vontade dele e me submeto à vontade dele. Eu não determino coisa alguma. O que Satanás estava dizendo era o seguinte: vai, Jesus, se joga daqui, porque a Bíblia diz que Deus vai guardar você. Usando a Bíblia de maneira distorcida, fazendo Jesus cometer suicídio, induzindo Jesus a cometer uma coisa grave, dizendo que Deus o livraria disso. Então, a segunda tentação foi sobre a presunção. Eu digo que Deus tem que fazer em meu favor. Olha o perigo de usar a Bíblia para poder determinar Deus. Então, a segunda tentação, Jesus nem foi conversar. Só largou assim, ó, está escrito, não provoque o Senhor, seu Deus. Não ponha ele à prova dessa forma. Então, a segunda tentação foi dessa forma aí. Na terceira tentação, e ele citou Deuteronômio de novo, hein, gente? Deuteronômio 6,16. Quero lembrar a vocês que Jesus citou só Velho Testamento, tá? Ele não citou nada de Novo Testamento. Vamos lembrar disso. E na terceira tentação, aí pronto, aí foi guerra declarada. Ah, sabe o quê? Já cansei desse joguinho aqui. Ele se mostrou como ele era mesmo. Sabe o que, Jesus? A história é simples. Você me adora aqui, você reconhece minha autoridade e eu te dou tudo que o mundo pode oferecer. É a mesma coisa que ele fala para você e para mim. Você se dedica a mim, você viva da maneira como eu reino, né, no mundo, e eu vou dar para você tudo que o mundo oferece. Jesus nem parou para discutir, nem emitir opinião. Ele falou assim, Satanás, aí ele chamou pelo nome. Satanás, chega. Só a Deus se deve adorar. Ele citou Deuteronômio 6,13. Pela terceira vez ele citou um livro de Moisés, do Pentateuco, que alguns evangélicos ficam arrepiadíssimos em ouvir só falar, né? Mas ele foi na bucha e não deu chance ao diabo. Então, o que a gente aprende do episódio da tentação é que Jesus não dá margem ao diabo, ele não discute com ele, não argumenta, não emite opinião própria, ele só cita as escrituras. Quer contribuir, Edilei? José, posso fazer um comentário? Tá, eu vi ele aparecendo, achei que era ele. Fala, Cláudio. Sim, mas pode falar, Cláudio. Em seguida eu falo. Ok, assim, né, eu li uma frase esses dias que eu achei muito inteligente e pertinente. A frase dizia o seguinte, que o grande incômodo é que muitas vezes prega a Bíblia equivocadamente. Os nossos irmãos que creem na Bíblia, mas a interpretam de uma maneira equivocada e pregam de uma maneira equivocada. Isso é muito pior do que aquele que não crê na palavra de Deus. Eu fiquei impressionado com isso, porque é bem verdade. Muitas vezes você vê muitos cristãos sinceros, mas que interpretam de uma maneira equivocada e pregam aquilo como se fosse uma verdade. E quando isso acontece exatamente aí o que o inimigo está fazendo, né? Ele tenta mostrar uma coisa que não é a realidade e isso leva muitas pessoas à perdição. Quando é insinceridade,
Eu acredito que quando, o Edilei vai falar agora, quando é insinceridade e sem luz, acredito que Deus vai dar a oportunidade. Agora, quando tem a luz, conhece a luz e persiste na dureza de coração, aí a coisa é mais difícil. Fala, Edilei. Aí, a gente tem que lembrar esse contexto de que Jesus estava sendo tentado, né? Foi a pior tentação que um ser humano foi levado a suportar, né? Depois de 40 dias aí sem se alimentar, num contexto de deserto, o pior cenário possível, né? E ele responde de uma forma simples, aparentemente, né? Usando a Bíblia e não dando margem para negociação, para racionalização do pecado, né? O Bulhão fala sobre isso, né? Aqueles segundos entre o momento de ser tentado e o pecado é o momento que a gente tem que decidir o que fazer, né? E você vê, você comentou muito bem, José, o diabo, ele instiga e Jesus não abre espaço para negociação, para discussão, né? Ele vai direto e responde, está escrito. Acho que é uma lição grande para a gente hoje quando é tentado, né? O nosso desafio não é pensar em argumentos contra o diabo. A gente não tem argumento contra ele, né? A gente tem um argumento bíblico que vai dar a condição de Deus agir em nossa vida. Acho que esse é um ponto importante. Excelente. Não tem o que José, conversar. Sai com está escrito e acabou. Fala, Cláudio. E o inimigo aí, ele aparece como um anjo, né? Quer dizer, ele não aparece como um satanás, como a gente costuma pensar, um ser. Não, um anjo, alguém apresentável, alguém que... Né? E aí, se você não tem essa luz, essa inspiração e esse conhecimento da palavra, você acaba, como a gente acaba muito avaliando a pessoa pelo que ela, como ela parece ser, não como o que ela é, a gente sempre vê essa visão espiritual, a gente muitas vezes acaba aceitando aquilo como verdadeiro, porque nós estamos vendo uma pessoa que para nós é um anjo, só que Cristo sabia, né, que ele era um anjo do mal. E quando termina essa história, a gente vê que quando termina essa história lá no final na sequência aí de Mateus 4, diz que no final ele sai e os anjos vêm e servem a Cristo. Aí vem os anjos verdadeiros. Né? Então, eu preguei sobre isso na semana falando de deserto, né? O deserto é um momento onde nós somos provados e ou a gente tem discernimento para podermos suportar a provação, ou então a gente sucumbe. Aí, né? Quando você suporta a provação, os anjos vêm e te salva, e te liberta, e te eleva, né? E se sustenta. Te sustenta, te protege. A questão da presunção também, né? A gente, às vezes, tem essa pretensa e falsa visão da gente, né? De repente, eu sou adventista de berço, eu tenho 10 anos de conversão, eu sou ancião, né? Isso aqui é tiro de letra, né? E, às vezes, a gente vê muita gente caindo em tentações que achava que não ia cair nunca, né? Porque foi presunçoso e achou que conseguia vencer sozinho, né? A verdade é que a gente não é autossuficiente em nada. Né? E é só mesmo esse exemplo de Cristo, mesmo sendo Deus, que podia usar, como você bem falou, argumentos para dizer assim, eu escrevi isso aqui, né? Eu me lembro disso. Mas não, ele se submeteu à vontade de Deus e a partir disso é que ele venceu, né? A gente tem que aprender muito de Jesus. A lição é muito apropriada. Se nós somos cristãos, nosso melhor exemplo é Jesus. O que ele fala ou o que ele diz é regra para nós. E o comportamento dele diante da tentação foi uma lição impressionante de submissão a Deus e a sua palavra. Incrível, né? Nenhuma ostentação própria, nenhuma argumentação, nenhuma elucubração, vamos conversar, vamos negociar, vamos conversar coisa nenhuma. Está escrito e ponto final, né? Muito bem. Vamos adiante na lição de segunda, lembrando que nos objetivos da reforma, nas grandes metas da reforma, era que os cristãos permanecessem somente com a Bíblia, que a Bíblia fosse o padrão, né? E não só é importante ter a Bíblia consigo, que é um material precioso, mas especialmente saber conhecê-la, né? Eu amo um verso que eu coloquei na Bíblia do meu filho. A gente sempre tem muita preocupação que os filhos se apeguem à Bíblia, gostem de ler, né? Essa é uma preocupação que todo pai tem. E eu coloquei aquele verso de Paulo, né? Procura te apresentar a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que sabe manejar bem a palavra da verdade. Isso foi Paulo que disse. E Pedro disse, e que você saiba dar razão àqueles que te perguntarem sobre a razão da sua esperança, da sua fé.
Você precisa saber falar. A Fabiana, esses dias mesmo, estava me dando um testemunho sobre, diante da morte, diante do sofrimento, ela se sentiu movida a falar às pessoas. E as pessoas começaram a perguntar para ela e como é que ela cria, como é que ela via a morte, o que ia acontecer. Não foi, Fabiana? Não foi isso aí? E aí, ela foi chamada a dizer o que ela pensa. Olha que beleza, todos nós vamos ser chamados a dizer o que pensamos. Para isso, é necessário conhecer, é necessário ir lá. Mas Oi? eu quero acrescentar uma coisa. Eu tinha uma visão, quando eu era evangélica, né? Sempre fui evangélica, mas servi uma outra religião. Tinha muitas coisas que a gente acreditava, que eu acreditava antes, conforme igual você falou. Nós tínhamos medo do diabo, nós tinha uma ideologia assim, né? Não é que tinha medo, mas é que eles colocavam tanta ênfase nele que você acabava achando que ele tinha poder de tocar mesmo no ungido de Deus, alguma coisa assim. Outra visão, eu tinha totalmente diferente a minha visão da Bíblia, da questão da ressurreição, que eu aprendi na escola sabatina, na pequeno grupo, que isso me ajudou muito. E então aí eu consegui ter coragem de falar, porque era mais claro a verdade para nós, para mim, para o Nil, para o Guilherme. E antes a gente tinha dúvidas, as coisas não eram assim muito claras, entendeu? E aí isso foi muito legal, foi muito assim, foi uma experiência que eu tive pessoal, espiritualmente falando, porque eu pude falar falando e mostrando na Bíblia. Então não foi uma coisa vaga. Então, mas pode ser. Entendeu? Então foi bem bacana, bem assim, bem legal. E é muito bom quando você pode contribuir, quando você tomou conhecimento de uma verdade, você pode contribuir com alguém que está procurando por ela. Isso é uma bênção, né? O próximo tópico, eu vou caminhar aqui, que seria como Jesus lidou com a lei e como ele lidou com as escrituras de uma maneira geral, né? Eu poderia ser bem simples e só citar uns versos assim, bem power para vocês, né? Tipo assim, ó, eu não vim para abolir, eu vim para cumprir. Certo? Então, ok. E aí alguns evangélicos podem me enfiar uma faca dizendo assim, ele está dizendo que não veio abolir, ele veio cumprir as leis de cerimônia que apontavam para ele. Eles podem ir nessa direção, se quiserem. De fato, Jesus veio cumprir toda a lei cerimonial e tudo que dizia a respeito a ele profeticamente? Sim. Eu só quero chamar a atenção para vocês que esse verso está em Mateus 5. Mateus 5 é o capítulo das bem-aventuranças, e em Mateus 5 tem uma sequência de bem-aventuranças, que nós somos sal e luz, e logo em seguida uma análise dos mandamentos, da lei moral. Então, o que ele está dizendo ali, ele não está se referindo à lei cerimonial, ele está se referindo à lei moral, que ele não veio abolir, mas veio cumprir. E outro verso, power, que foi dito por Jesus também, porque enquanto existir terra e céu, nem a menor letra e nem o menor traço da lei, talvez na sua Bíblia esteja assim, nem um J ou nem um tio da lei vai ser tirado até que todas as coisas aconteçam. Eu poderia parar com isso daí só e dizer assim, olha, não tenho o que dizer a respeito se Jesus aboliu ou não aboliu. Não aboliu, ponto. Mas a lição nos propõe ir adiante nessa compreensão de como Jesus tratou a lei, né? Que é uma coisa escrita no Velho Testamento. Sempre existiu, é a lei eterna, mas foi produzida escrita nos 10 mandamentos, né? Eu vou seguir, então, aquele padrão que Isaías coloca. Jesus veio não só cumprir a lei, mas veio ampliar ela mais ainda. Como diz Isaías 42, ele veio tornar a lei grande e gloriosa. Por quê? Se você olhar lá em Mateus 5, segue lá depois das bem-aventuranças, depois de sal e luz, e vai ver Jesus falando com os fariseus sobre os mandamentos. Ele vai falar assim, porque vocês já ouviram os antigos dizerem, não matarás, mas quem odiar o seu irmão e quiser cometer algum ato de violência contra ele, já está matando. Você também ouviu falar
de que não deve adulterar. Mas eu digo para você que olhar para uma pessoa com intenções impuras e sentimentos maus, você já cometeu esse pecado. Você percebe que Jesus não só confirma a validade da lei, mas ele aumenta mais ainda a amplitude espiritual da lei. Então, como é que Jesus lidou com a lei? Ele não só enalteceu, cumpriu e tudo mais, disse que não ia passar nunca enquanto existisse céu e terra, como ele mostrou uma dimensão maior ainda, né? E naquele episódio lá do fariseu que chegou assim, então, Jesus, qual que é o, para colocar Jesus num gancho, né? Qual que é o grande mandamento da lei? Aí Jesus responde, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, força e entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Foi isso que Jesus respondeu. Alguns evangélicos tomam essa declaração de Jesus como se ele tivesse jogado 10 mandamentos fora. Eu não sei de onde que tira da cabeça uma coisa dessas. Como se ele tivesse jogado 10 fora e ficado com 2. Eu não sei de onde eles tiram essa concepção. Tá vendo? Ele não usa mais 10 mandamentos, ele só usa 2. Gente, mas da onde que tira uma coisinha dessas? Essa maneira de tratar, de falar da lei, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, entendimento e força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, era um hábito entre os judeus. Era uma maneira de tratar. Inclusive, existe um outro episódio no Novo Testamento, mesmo, Jesus mesmo, está lá relatado em Lucas 10. Se você pegar Lucas 10, chega um outro intérprete da lei para Jesus, querendo saber o que vai fazer para herdar a vida eterna. É uma outra situação. E Jesus pergunta para ele assim, o que você leu na lei e nos profetas? E aí o intérprete responde para Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, essa maneira de falar da lei, em 2 pedaços, tipo um resumo da lei, era uma prática entre os judeus. Mesmo essa fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás o teu próximo, elas estão separadas lá no Velho Testamento. Tá? Então, o amarás o Senhor teu Deus está lá em Deuteronômio. Tá? Vou colocar aqui para vocês. Então, aqui Jesus apenas resumiu. Como resumiu? Os 4 primeiros mandamentos dizem respeito ao amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força. Os outros 6 dizem respeito ao amarás ao teu próximo. É somente isso. Ele não aboliu coisa alguma, ao contrário. Ele falou de uma maneira bem comum dos judeus falarem sobre o resumo da lei. Quer ver ali, ó? Olha na telinha. Então, em outro local, lá em Lucas 10, aparece o contrário. Jesus pergunta e o intérprete da lei responde dessa maneira, amarás o Senhor teu Deus, né? Mas esses trechos, essas frases, são de Deuteronômio. Deuteronômio 6,5 é onde está a frase que Jesus citou. Amarás o Senhor teu Deus. Não. E em Levíticos 19, 18, está o amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, pegar a Bíblia e dizer que Jesus agora tem só 2 mandamentos, valha-me, hein? Irmão, fazer um negócio desse, tirar um pedaço assim, sem mais nem menos, e dizer uma coisa dessa, sendo que até em outra história fala a mesma coisa, o próprio doutor da lei resume a lei dessa mesma forma. Entende? Então, tem que estudar, tem que ler. E como vocês já ouviram milhões de vezes, não tirar um texto do contexto para virar um pretexto. Né? Então, sobre a lei, então, o que Jesus fez foi valorizá-la e, ao contrário do pensamento, não aboliu nada, apenas a tornou maior, mais gloriosa, mais espiritual, mais abrangente. E aqui eu achei uma frasezinha muito legal, ó. Olha o conjuntinho de frases aqui, ó. É muito perigoso dizer sim para o que Deus diz não e dizer não ao que Deus diz sim em relação a qualquer coisa na palavra, né? E em relação às escrituras todas? Nós já vimos como Jesus considerou a lei. Depois da morte de Jesus,
Jesus tem 2 oportunidades com seus discípulos. A primeira delas foi no caminho de Emaús. Estavam lá aqueles 2 cabisbaixos, tristonhos, depois de um final de semana horrível em que Jesus tinha sido morto. Estavam os 2 lá sem eira nem beira. E aí Jesus se aproxima deles. Vocês lembram dessa história, né, gente? Jesus se aproxima deles e eles não reconhecem Jesus ressuscitado. E Jesus pergunta assim, mas por que vocês estão tão tristinhos? Bom, você é o único que não deve saber o que aconteceu em Jerusalém nesse final de semana, né? Aquele que ia ser o Messias, nosso Salvador de Roma, morreu. Aí Jesus, bem com aquela paciência que lhe é peculiar, né? Poderia ter dado uma bronca neles, nossa, mas vocês são preguiçosos, hein? Vocês não aprenderam nada em todo esse tempo que eu estava com vocês. Ele poderia ter falado isso, né? Mas ele falou assim, mas meus queridos, vocês se esqueceram do que estava escrito sobre ele? E o que diz a história? Começou a conversar com eles e expunha-lhes as escrituras, todas as escrituras. É bom lembrar que as escrituras eram o Velho Testamento, que não havia outras. Todas as escrituras naquilo que dizia a respeito a ele. Aí eles se tocaram, que era Jesus. Logo em seguida, ele aparece a todo o grupo de discípulos e fala a mesma coisa para eles. Mas, meus queridos, por que estão tão desesperançados e perdidos? A Bíblia, no caso, o Velho Testamento, tem inúmeras citações a respeito de tudo o que ia acontecer. E aí, como eu falei lá na igreja, Jesus deu um show de conhecimento bíblico e de profecia. Ai, como eu queria ter estado lá para ouvir a aula de Jesus para aqueles discípulos. Era como ele se falasse assim, meus filhos, 3 anos eu estou falando para vocês que a minha missão era essa, que eu vim para isso, e vocês estão aí sem eira nem beira. Isso tudo era o que tinha que acontecer. E eu faço aplicação para hoje, quando a gente vê cristãos desesperançados, cristãos desesperados, cristãos descontrolados. Eu acho que Jesus também chega para a gente no nosso cenáculo da nossa casa e fala assim, hein, viu, você está lendo a Bíblia, meu filho? Você está lendo a Bíblia? Você está lendo lá o que eu já mandei escrever faz tempo? Então não fica desesperançado, porque eu já escrevi para você saber, para você caminhar tranquilo, para você caminhar em paz. Né? É a mesma coisa que ele fez com os discípulos. Então, Jesus deu uma aula de Velho Testamento, de tudo que dizia respeito ao que ele ia passar, e não era razão para os discípulos estarem amedrontados, né? Nas 2 ocasiões, tanto com os discípulos de Emaús, quanto no grupo todo, ele falou exatamente tudo que estava escrito lá na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, tudo já dizia respeito a isso. Ele deu uma demonstração de grande conhecimento de Velho Testamento, ou da Bíblia que ele tinha, né? E aqui, uma frase que eu quero que você guarde. Cristo apontava para as Escrituras como de autoridade inquestionável e devemos fazer o mesmo. Quero lembrar a vocês que quem escreve essa frase é a tão criticada Ellen White, criticada de tomar o lugar de Jesus, de tomar o lugar de Maria, de tomar o lugar de não sei mais quem, como se ela fosse padrão de regra de fé e prática. O trabalho dessa mulher a vida inteira foi levar as pessoas a entenderem que a palavra de Deus é a referência. E olha o que ela fala lá. Devemos fazer o mesmo. Escrituras como autoridade inquestionável. A Bíblia deve ser apresentada como a palavra do Deus infinito, como o termo de toda polêmica. O termo aqui é o fim de toda polêmica e o fundamento de toda fé. Belíssima frase de Ellen White, né? E ainda falando sobre como Jesus considerava as histórias do Velho Testamento, ao lugar de histórias da carochinha, histórias alegóricas, parábolas, historinhas para ensinar. Não. Ele considerava os personagens e as histórias do Velho Testamento como tendo sido reais. Numa das citações que Jesus faz da criação, por exemplo,
que ele cita Gênesis 2, ele fala assim: porque o Criador disse que uniu homem e mulher e ambos passaram a ser uma só carne. Em Mateus, ele fala o Criador disse, e lá em Gênesis, Moisés escreveu que Deus disse. A palavra dele disse, né? Então, para Jesus, a palavra, Deus disse, o escrito de Moisés, eles tinham todos a mesma autoridade, a autoridade divina, né? E isso em outras situações também, olha, eu coloquei ali diversas passagens em que Jesus cita pessoas do Velho Testamento e suas histórias, e que ele considera... Esqueci de colocar Daniel ali, tô vendo. Ele mencionou Daniel também, pois eu vou colocar direitinho, tô vendo que tá faltando Daniel, e ele mencionou Daniel no seu sermão de São Mateus 24. Então, Jesus citou vários dos personagens bíblicos do Velho Testamento como histórias reais, não histórias da carochinha, né? E, finalmente, agora que nós vimos como Jesus tratou a lei, como ele tratou as escrituras por completo, como ele considerou os personagens e as histórias do Velho Testamento, vamos ver também os seus seguidores. Como os seguidores de Jesus viam? Bom, agora então que está formada a igreja cristã, joga-se tudo no lixo? Não, não se joga tudo no lixo do Velho Testamento. Os apóstolos andaram na mesma toada, na mesma, vamos dizer assim, maneira de ser do seu mestre. Eles continuaram tendo na Bíblia do Velho Testamento, que era a única Bíblia disponível para eles também, uma palavra autoritativa e normativa, ou seja, regra de fé e prática. Não tinha outra interpretação, não tinha. Né? Aqui, ó. Isso aí você tinha na sua lição, eu só estou trazendo para você lembrar, ó. Você já leu lá, ó. Quantas referências presentes no Novo Testamento referentes ao Velho Testamento? Olha lá, ó. Só de Isaías, 400 referências. O Novo Testamento mencionando Isaías, né? Salmos 370 vezes, o Êxodo 220 vezes. Veja só quanta confirmação que tem no Novo Testamento sobre os escritos do Velho. Tem também os evangelistas, ó, Marcos, Lucas, Paulo e Pedro fazem menção a profecias do Velho Testamento. Então, era totalmente aceito, totalmente confirmado, né? No livro de Atos, Pedro, João e os primeiros cristãos citam o Salmo 2, Salmo de Davi, que faz referência à morte de Jesus, como Jesus foi maltratado, como eles maltrataram fisicamente, como repartiram as suas vestes, pregaram as suas mãos. Isso Davi escreveu muito tempo antes de Jesus viver, 1000 anos antes de Jesus viver. 1000. Davi viveu em 1000 antes de Cristo. E ele escreveu sobre como Jesus seria tratado na sua crucifixão. Está lá em Salmo 1 e 2. E os cristãos do Novo Testamento, ali, do início da igreja cristã, eles mencionam esse livro de Davi, esse salmo, como sendo, olha, Davi já tinha escrito como Jesus ia morrer, como Jesus ia sofrer. Olha só. Então, as pessoas da igreja cristã e os apóstolos consideravam super válidas, super fiéis às escrituras do Velho Testamento. E aqui algumas palavras mais importantes. Ó, vou selecionar 3, tá? Para Paulo, eram as sagradas escrituras. Não era um livro comum. Eram os oráculos de Deus. Para Pedro, homens santos falaram da parte de Deus. Não era um livro comum. E João, no seu livro do Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Ou seja, para os apóstolos, a palavra de Deus revelada, a Bíblia, era e continuava sendo a última palavra, a norma pela qual as pessoas deveriam viver e se comportar. Eu selecionei aqui, não está separadinho assim na lição, mas tinha lá alguns trechos, eu separei só o que o apóstolo Paulo também considera, como ele lida com essa questão da Bíblia. Porque muitos dizem que Paulo jogou fora o Velho Testamento, né? Especialmente por causa do livro de Gálatas, que exalta bastante a fé e fica falando para a gente cuidar para não colocar as obras como salvação, e é verdade, as obras não salvam, é a fé quem salva.
né? Mas quando entendido do modo errado, é um perigo, né? Então, por causa disso, muitos ensacam os escritos de Paulo de uma maneira só. Eu selecionei aqui alguns escritos que Paulo fez valorizando a palavra. Então, nessas passagens que vocês estão vendo ali, em Salmos, Isaías, em Salmo 16, Abacuque, Isaías 49, essas são profecias referentes a Jesus, que estão no Velho Testamento, e que ele usou num discurso aos cristãos de Antioquia. Se ele considerasse tudo uma perda de tempo, uma coisa sem valor, ele não teria gasto um tempo num discurso à igreja cristã do Novo Testamento, em citar tantas profecias do Velho Testamento. Em Hebreus 11, Paulo dá uma lista gigante de homens e mulheres que são heróis da fé, personagens do Velho Testamento. Se isso não fosse importante, ou se isso não fosse verdade, verdadeiro, não haveria por que um apóstolo de Jesus colocar uma lista de personagens fictícios, ou fabulosos, ou mentirosos, numa lista de pessoas de fé. Em outras citações, em várias, eu não vou me deter muito, mas Paulo cita várias vezes, eu coloquei ali as passagens do Velho Testamento, como sendo a palavra autorizada de Deus. Por exemplo, num texto lá que ele menciona Êxodo, ele fala que as escrituras disseram a Faraó. Quem disse a Faraó foi Deus. Quem falou a Faraó foi Deus através de Moisés. Mas Paulo usa assim, porque as escrituras disseram a Faraó, olha que interessante, as escrituras e Deus e as escrituras são a sua palavra. Então, acho que a gente não tem que ter medo de assumir que tanto Jesus quanto os seus apóstolos fundamentaram a fé cristã e a igreja cristã sobre as verdades do Antigo Testamento, né? E aqui, então, não existe, assim, mais uma lição da escola sabatina, mas eu vou terminar com algumas citações, e aí vocês fiquem à vontade para comentar, citações que eu achei que podem ter importância nesse nosso estudo a respeito de estudar a Bíblia e ser um profundo conhecedor. É ser um conhecedor. Profundo é Deus quem dá, se Ele quiser dar. Mas ser um conhecedor, ter o desejo de conhecer a palavra dele. Olha aqui uma citação muito interessante da senhora White. Não há santificação à parte da verdade que está na palavra. Então, você quer viver uma vida santa, ela está dizendo que é impossível se não estiver ligada à palavra. Olha o que ela fala. É impossível haver santificação à parte da palavra. Quão essencial, portanto, é que ela seja compreendida por todos. Outra frase maravilhosa dela no mesmo livro. A Bíblia é o seu próprio expositor. Não tem que esperar a interpretação de homens. Ela mesma vai se explicar. E quando ela não se explicar, ou quando ela não der a resposta, você vai exercer a fé e vai se contentar com a sua humanidade. Porque o que Deus não revelou não é para você conhecer mesmo, né? Mais uma citação, e eu vou terminar com essas citações aqui. Não alcançais a perfeição de um salto. Olha só, a perfeição cristã e a santificação não se conseguem assim num estalarzinho de dedo. A santificação é obra de uma vida toda de relacionamento com Deus e com a sua palavra. E aqui, versos dos Salmos maravilhosos. Inclusive, eu vou ver se o Elias localiza para mim a música do Arte Trio. Eu não sei se ele não localizar, se alguém consegue localizar a música do Arte Trio. Escondi tua palavra no meu coração. Vocês conhecem essa música, né? Para não pecar contra ti. Eu queria ouvir essa música no final da nossa lição aqui. Vamos ver se eles localizam essa música. Então, aqui versos de Davi, né? Eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O segredo de Jesus, o segredo diante da tentação, né? E pela palavra dos teus lábios, pela tua palavra, me guardei das veredas do destruidor. Aqui o verso que eu amo e que eu tenho colocado na Bíblia dos meus filhos, quando eu dedico.
Procure apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E aqui, as duas últimas citações que eu quero chamar a sua atenção, que eu achei simplesmente o máximo, Satanás, eu vou dizer a palavra, coloquei em vermelho, jamais conseguirá vantagem sobre o Filho de Deus que repousa sobre sua palavra ao defender-se. Aqui não está escrito assim, olha, de vez em quando você vai conseguir. Não. Está dizendo que Satanás jamais vai conseguir vantagem sobre um Filho de Deus que repousa sobre a sua palavra para se defender. Essa é uma promessa, que está lá no livro Testemunhos para a Igreja. E aí, por último, deixo com vocês... Opa! Eu não escrevi, então eu volto ali. Eu vou citar, né? Porque eu citei lá no programa da igreja e eu quero citar para vocês. Um dia, Martinho Lutero foi chamado para depor diante de um tribunal da Igreja Católica, de um tribunal religioso. E eles queriam saber se era ele quem tinha escrito aqueles livros que estavam ali em cima da mesa, porque ele tinha descoberto algumas coisas que não agradaram muito. E aí se posicionou contra a postura daquela época da igreja. E eles falaram assim, foi o senhor que escreveu essas coisas que estão aqui? Vocês deveriam ver o filme sobre Lutero, porque o Grande Conflito confirma que, de uma primeira vez, ele ficou muito, muito abalado e atemorizado. E é bom a gente ver isso porque a gente pensa que as pessoas todas são fortalezas. Elas não são, elas têm medo também. Lutero teve medo também. E se você vir o filme Lutero, que eu te aconselho a ver, você vai ver a luta daquele monge, daquele ex-monge, para poder trazer verdade à sua igreja. A intenção dele não era romper com a igreja dele, era trazer verdade. Então, quando eles disseram assim, você que escreveu isso daí? Fui eu que escrevi. Aí eles perguntaram para ele, você está disposto a se retratar? Da primeira vez ele ficou tão apavorado, com medo de romper com a sua igreja, porque não era isso que ele queria, ele amava a sua igreja, que ele pediu um tempo, e no filme isso mostra muito bem, ele sofreu horrores, chorou horrores na cela dele, falou, Senhor, me dá a certeza de que eu estou fazendo a coisa certa, eu não quero romper com a minha igreja. Então, da primeira vez ele pediu um tempo, e foi dado o tempo. E eu acho que a igreja também concedeu um tempo, porque ele era brilhante, ele era um professor de universidade, ele era um super cabeça. Então, vamos lá, dá um tempinho para ele refrescar a cuca dele. Ele passou a noite em luta. Quando ele foi chamado novamente diante do tribunal, eles perguntaram de novo, doutor Lutero, foi o senhor que escreveu isso aqui? Aí ele disse, sim, fui eu. Fui eu. E então, está disposto a negar tudo que escreveu aqui? A retratar tudo? Voltar atrás? Aí o senhor fica aqui, fica em paz com a igreja. Vai ser perdoado, não vai ser excomungado. Gente, hoje nós temos milhares de igrejas, as pessoas saem de uma para outra, de um dia para o outro. Naquele tempo não havia isso. Havia uma igreja. Pensa o que foi na cabeça daquele homem cristão estar ameaçado de ser excomungado da sua igreja. Pensa na luta interna. Não havia outra. Mas olha a resposta que esse homem deu quando ele foi colocado na prensa. Ele falou assim, mas eu não posso. Então vem acho que o Elias colocou aqui na telinha, ele vai colocar para vocês.
a belíssima, belíssima declaração que ele faz. A menos que me provem que eu esteja errado, isso diante de um tribunal religioso. A menos que vocês me provem que eu esteja errado, e ele não estava, né? Pelo testemunho das Escrituras, estou comprometido pela consciência e firmado na palavra de Deus, pelas passagens das Sagradas Escrituras que citei. Portanto, não posso e não retratarei nada, pois não é seguro nem salutar agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Eu acho essa declaração o suprassumo da coragem. O suprassumo da coragem. Esse homem estava abrindo um caminho que não tinha sido aberto por ninguém antes. Estava enfrentando um sistema poderoso, sozinho. E teve que lidar com os próprios medos e temores. E enfrentou. Mas enfrentou como Jesus enfrentou, sozinho e com a palavra de Deus na mão. Sozinho e com a palavra de Deus na mão. E pode ser que um dia você ou eu sejamos chamados diante, não vou dizer de um tribunal, mas diante de alguém, diante de uma pessoa, diante de uma comissão, eu não sei. Para dizer, e aí, você também nega tudo isso que você está falando? Amigos, meus amores, meus irmãos, o que vai ser quando a gente for chamado a falar alguma coisa? Ou a gente tem o pé muito firme na palavra de Deus, ou não vai ter para onde correr. Se a gente se basear em blá, 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 blá de homens, não vamos nos sustentar. Então eu deixo com vocês essas maravilhosas palavras, tanto da senhora White ali, Satanás jamais conseguirá ter vantagem sobre um filho de Deus que se apoia na palavra, e as palavras de Lutero poderosíssimas, bem mais próximas de nós aqui, né? Mas que mostram a coragem e a força que um filho de Deus tem quando está munido das armas certas, né? Da armadura certa. Que Deus nos abençoe. Essa era a lição dessa semana. A gente conseguiu ver como Jesus valorizou a palavra, que ele mesmo produziu, vamos dizer assim, né? Como os apóstolos valorizaram e como os seus seguidores valorizam ao longo dos séculos, né? Deus sempre teve aqueles que amaram e obedeceram sua palavra.